Boa noite, amigos, tudo bem? Vamos lá, mais um vídeo. Então, esse vídeo eu vou dar algumas indicações para vocês e nisso a gente reflete, tá? Quem ainda não tiver assistido Black Mirror, que é uma série do Netflix, assista, tá? Eu não assisti toda, eu acho que o que me pega, assim, eu tenho um caminho muito espiritual, né? Então, me atrai as questões que tenham, não precisa nem ser espiritualidade, mas que tenham uma dose ali de. Porque a espiritualidade traz uma suavidade, né, para as questões sérias. Ela traz um quê, um algo a mais, ajuda com que a gente saia de um filme ou de um episódio otimista, mais esperançoso, sabendo que tudo tem um propósito e uma razão para o crescimento. Então, quando você pega uma série como Black Mirror, você acaba. É pesado, entende? Eu não assisti muitos episódios, eu indico, depois eu explico porque eu indico, mas é uma série que você tem que ter estômago, porque não vai te dar uma visão espiritual, nenhuma visão que ampare você. Vai te deixar solto em questões muito sérias e na podridão do ser humano. Então, por exemplo, eu assisti logo o primeiro episódio, você já pira o cabeção, né? O primeiro ou o segundo, que é o episódio do porco. Esse episódio me chocou, sabe? Aquela cena que você fica com ela muito tempo na cabeça. Você gostaria de não ter visto, mas você viu. E faz parte da vida, né? A gente acessar coisas duras. Mas você vê como funciona a massa, como funciona o ser humano quando está com outros seres humanos e a sociedade, como funciona, né? É triste onde a gente chega. E é legal do Black Mirror que ele traz uma visão mais também do futuro ou das probabilidades que poderiam acontecer, né, que podem acontecer. Então, vendo pela perspectiva do aprimoramento pessoal, é muito legal, tá? Tem que ter maturidade para ver uma coisa dessa, assim. Eu sou muito séria, né? Eu sou muito profunda, eu não consigo não entrar profundamente, é isso que eu quero dizer. Então, já que você entra profundamente e sente profundamente, você precisa ter maturidade, sabe? Porque pode ser que você fique triste, pode ser que te cause um sofrimento. Então, entre sabendo que você só pode fazer por você nessa existência. Então, se você se modificar nas suas posturas, se você for uma pessoa moralmente legal, sabe? Uma pessoa ética, uma pessoa luminosa, nas pequenas coisas do dia a dia, você já fez a sua parte. Fique tranquilo que você não é um desses que vai colaborar para uma cena dessa. E assim você já vai estar trabalhando por o coletivo, tá? Mas, de fato, é importante você não fechar os olhos para esse tipo de realidade. Porque é uma realidade. O coletivo pode se transformar numa coisa assim, onde você ignora o lado humano. Você ignora por questões políticas, por questões trevosas, sombrias dentro de você, sabe? Só assistindo para você entrar em contato com isso. Então assistam, se quiser, depois assistam esse vídeo de novo. Uma outra indicação que eu tenho é do filme que eu assisti ontem no cinema, A Esposa, que até ela está concorrendo ao Oscar. É um filme que vai denunciar uma dinâmica, né? Uma dinâmica que é muito comum a muita gente. Vocês sabem que a gente tem as questões kármicas individuais e as questões kármicas de um casal, né? Quando você encontra alguém com quem você se relaciona há muito tempo, muitos anos, constrói uma vida com essa pessoa, você pode ter certeza que você não encontrou essa pessoa pela primeira vez aqui. Então,
por mais que seja um casamento longo, todo casamento vai trazer questões importantes, difíceis, desafiadoras, que a gente já conversou um pouquinho lá no vídeo de relacionamentos kármicos. Então, esse filme é um filme que retrata, e eu achei interessante que eu e meu marido saímos do cinema bastante empolgados no sentido de discussão, de comentar e tal. Em cada um tocou num ponto, depois eu falo para vocês. E aí eu estava conversando com a minha mãe, né, pelo WhatsApp, e falei, fui ao cinema e tal, por isso que eu não te atendi, não sei o quê. E ela falou assim, fui ao cinema também, assisti um filme horrível, super pesado, que Deus me livre, coisas assim, a esposa. Aí eu falei, engraçado, assistimos e adoramos. Então, a partir desse ponto, vamos ver, né? Eu conheço bem minha mãe, sei porque ela não gostou. E meu objetivo com esse vídeo é ajudar todo mundo a começar a ver a parte densa da vida, difícil, né? Que cada um vai ter uma parte que vai tocar no difícil, no denso de si mesmo. De uma maneira mais positiva, de uma maneira mais leve. Que é o que eu busco fazer na minha vida, é o que eu tenho conseguido, graças a Deus, fazer com ups and downs, mas me sentindo numa frequência mais equilibrada. Eu tenho conseguido fazer isso quase sempre. Então, você olhar o negativo, tem tudo para ser negativo, e conseguir racionalmente e emocionalmente reverter o negativo em positivo. Então, vamos discutir um pouco sobre o filme. Quem não assistiu esse filme, assista e depois venha assistir esse vídeo. Tá? Até para eu não ficar dando spoiler, né? Quem ficar curioso e quiser assistir esse vídeo antes, beleza. Também não acho um problemão dar spoiler. Nunca fui contra spoiler, sabe? Então, ali a gente tem o masculino e o feminino, né? O objetivo nosso na nossa encarnação é equilibrar o masculino e o feminino. Dentro disso, cada um vai ter sua dinâmica, cada um vai ter o seu ponto kármico, né? Mas, resumidamente, se trata disso. Equilíbrio do masculino e feminino, até porque Deus é masculino e feminino em completo equilíbrio. Nós somos centelhas divinas e a gente está na roda da reencarnação, a roda de Sansara, por conta desse desequilíbrio. Quando a gente consegue equilibrar, a gente sai. Isso é uma forma de explicar, né, a vida. Então, eu vou tentar simplificar a vida para vocês, até porque eu recebo todos os dias e-mails e mensagens de pessoas que buscam se encontrar, que verbalizam, escrevem, colocam ali, puxa, seus sentimentos de caramba, Daphne, eu queria conseguir saber a minha missão, saber o que eu estou fazendo aqui. Eu já despertei, mas eu não sei o que fazer com tudo que eu tenho acessado. E isso é natural, porque tudo vai se dando aos poucos. Gente, a gente mergulhou aqui na Terra, por melhor que a gente já tenha tido vidas, por mais que a gente já tenha tido vidas anteriores boas, porque já tivemos, a gente retorna para resolver as questões que estão como pendência emocional e mental, né? E nós vivemos muitas vidas dentro de padrões de limitação, de medo, de não permitir, até por conta de cultura, a gente não conseguir lidar abertamente, fluidamente, autenticamente com quem a gente é, com aquela voz que vem de dentro, que faria a gente feliz. Se a gente se boicota ou boicotam a gente permite que boicotem a gente. E aí eu particularmente saí desse filme tocada e hoje eu fiz uma regressão para mim e eu pedi para minha parceira de trabalho deitar para mim, né, para acessar mais uma vida minha. E não fui eu que deitei, tá?
E aí me faz pensar assim, até que ponto a gente precisa ficar em determinadas situações? Porque aí você pensa, olha, se eu atrair uma família difícil, se eu atrair uma cultura difícil na qual eu não me encaixo, devo eu ficar porque é kármico? Devo eu sair? Devo eu me rebelar e pronto, e acabou e sair? Porque não dá, e é isso aí. E a conclusão que eu chego, assim, até porque tem os mentores envolvidos, um trabalho espiritual maravilhoso que acontece, é que não tem problema você sair. Nessa encarnação, eu vou falar de mim, porque falar de mim é falar de você também. Então, você se espelha no que eu estou falando e dá tudo certo no final. Depois eu volto pro filme, tá? Até porque quem não assistiu o filme e quiser assistir esse vídeo, assiste, depois vê o filme e corta só a parte do filme. Eu, nessa encarnação, vim com duas possibilidades, literalmente 2 destinos. Isso foi falado hoje no trabalho. Eu vim com 2 destinos. Um seria um destino onde eu estaria completamente limitada naquilo que eu sou. E quem me limitaria? Minha própria família. É claro que isso causa um reboliço muito grande interno, até que você consiga sair. Eu já falei isso várias vezes. O nosso objetivo aqui não é sair com rebeldia das coisas. Embora muitas vezes a gente não veja outra forma, a não ser através da rebeldia. Então foi mais uma vida onde eu me rebelei contra um sistema familiar e cultural no qual eu já não concordava desde o início. Eu vendo com o meu olhar de hoje, estava completamente certa em não concordar. E saí daquela estrutura e entrei na espiritualidade. Entrei numa espécie de estilo de vida espiritual, de cura, né? E foi tão suave essa vida, suave não, porque foi porrada, né? Teve muita porradaria, porque assim como teve nessa daqui também. Mas o objetivo da gente viver coisas semelhantes, ou seja, padrões kármicos, é que a gente consiga sair com mais suavidade. Eu já falei isso, rebeldia cria um estado aqui, ó, no peito. Não vou tirar a camisa não, tava só ajeitando aqui, gente, porque aqui embaixo eu tenho mais coisa que tá me pinicando. A louca, eu tirei a camisa no meio do vídeo. Claro que não. Se repete e o objetivo é que você consiga passar por aquilo, porque não tem problema a Daphne ser uma pessoa diferente. Porque você já pode ter tido a Daphne, o espírito, já teve vários aprendizados em várias culturas, em várias religiões, de várias maneiras. Conhecimento, sabedoria, foi agregando. A rebeldia estraga muito isso, o lado bom das coisas. Né? A rebeldia acaba criando um campo magnético aqui, que era o que eu ia dizer, né? No coração, que faz com que você atraia a situação de novo, para você sair daquilo de uma maneira mais suave e desmontar isso aqui através do amor e do perdão. Então, não tem problema nenhum você cortar com a família. Não tem problema nenhum você não ser a pessoa boa que as pessoas esperam que você seja. Isso é libertador, não é? Só que a questão é que você faça isso com amor no seu coração. E aí, se você não consegue, você tem a eternidade. Você tem várias vidas à frente para conseguir. Mas o objetivo é esse. Porque não adianta você ter uma caminhada espiritual que é muito bonita e verdadeira, na maioria das vezes, porque você está de coração, você está inteiro, você está querendo, você está fazendo, você está conseguindo ajudar pessoas, você está, sabe, se melhorando, mas você está carregando uma espécie ainda de fuga emocional,
não tem outra palavra a não ser má resolução. A expressão é essa. Você resolveu mal, você fica com unfinished business. Ok? E você vai ter que voltar para resolver. Para finishar, você vai ter que finishar o negócio. Vai ter que resolver, vai ter que terminar. Enquanto não tiver terminado, e o término é sempre no amor e no perdão, porque isso é Deus em ação. Né? Para você poder ter o equilíbrio das forças, você vai ter que estar vibrando amor. Né? O masculino no lugar certo, o feminino no lugar certo. Então, quando você coloca muita ação, é um excesso de rigor, um excesso de, sabe, de raiva, você está com excesso de masculino. Quando você está muito na passividade, você está com um pouco feminino. Então, entendeu? A medida você vai aprender você vai aprender a equilibrar as forças. Você está aqui para isso. Então, foi mais uma vida onde me foi colocada claramente que você tem 2 destinos. 2 destinos e os 2 são kármicos. E nessa encarnação atual se repete. Um é você ser limitado pela família e ser infeliz. E sempre ter um grito de liberdade interior muito grande, mas aquilo ficar te matando por dentro e fica um movimento de ódio, raiva e vingança. E o outro destino é você sair disso por livre e espontânea vontade, encontrar uma forma de sair, que dependendo da época não tem outra forma a não ser fugindo e tocando foda-se mesmo. Não, tem época que não tem como, né? Então essa foi uma época que não tinha como. E hoje ainda é uma época para muita gente, ainda na Índia, ainda no Oriente Médio, as pessoas vivem isso. Não precisa nem ir tão longe. Onde você precisa fugir literalmente de uma situação. Para que você não seja escravizado, para que você não seja limitado na sua essência. E crie mais karma, porque karma é emoção mal resolvida. Então, o outro destino meu kármico é a espiritualidade. A espiritualidade, para mim, é maravilhosa. É algo que dá um norte, que sempre sentiu um chamado muito grande. Tem gente que não tem, né? Tem gente que está aí e vive bem sem isso, faz o bem, evolui moralmente, não precisa nem falar em Deus. E Deus realmente não pede religião, não pede nada disso. Ele pede que a gente moralmente fique legal. Sem aquele rigor excessivo, sem os excessos da balança, né? E a espiritualidade, para mim, sempre acaba sendo um caminho bacana, onde eu me dou bem. E isso já vem de várias vidas, né? Ocorre um desenvolvimento aí dentro desse campo, que não é um desenvolvimento falso, mas o que acontece é a forma que eu saio desse outro destino. Então, com o meu aprendizado, aprenda você. Se você não consegue ainda, não tem problema. Mas você vai precisar trabalhar para caso você venha numa família ou numa cultura difícil e que te abafa como ser humano, você vai precisar sair disso sem rebeldia. Sem raiva, sem carregar isso para a próxima existência. E isso é algo tão difícil da gente fazer que a gente precisa de várias existências, é a parte natural da coisa. Então também não precisa de um chicote aí. Cada um faz o que pode na hora que pode, mas não desista do amor. Tá? Coloca na sua cabeça que você vai precisar amar, não sabe agora, não vai dar, mas você vai precisar desenvolver isso. Porque é o que eu vejo no meu trabalho terapêutico, que é longo, hein? É muito longo. Nessa encarnação, meu trabalho é muito longo, então aprenda, porque inteligência emocional é também você aprender, né, com o trabalho do outro, com a experiência do outro. Então, um destino kármico é a espiritualidade. É claro que esse destino é muito bom. É um destino que, por exemplo, nessa encarnação, meus pais, eu vindo de uma família de testemunhas de Jeová, e mesmo quem não é testemunha de Jeová, ali é uma coisa meio esquisita, que me coloca num lugar esquisito, eu não fico bem ali, não dá para ficar. Fazendo isso
no amor, que nem sempre dá para fazer, mas o meu papel nessa encarnação era sair disso. Precisava sair disso. Para mim tá claro, numa boa. Nem sempre soube como fazer. Já fui muito briguenta, já fui muito reativa, fiquei nessa coisa de me mudar geograficamente o tempo todo para não ficar perto, né, fugindo das questões com a minha mãe, porque não sabia como fazer. Meu pai também se transformou numa figura difícil, não por falta de amor, muito pelo contrário, mas acaba que a estrutura familiar dele também é de distanciamento, acaba todo mundo reproduzindo o mesmo padrão. Então, o padrão de antepassados ali é difícil. E sem arrogância mesmo, eu sou uma pessoa que faz o movimento da transformação. Então, nem sempre essas pessoas são bem vistas, porque nem sempre elas também sabem como se posicionar. Fica tudo muito, distante. O negócio teria que todo mundo estar junto, caminhando para a coisa fluir, e nem, não acontece isso, porque cada um tem seu tempo e processo. Então, é você saber sair de lá, de um destino que seria um destino difícil, né, limitante, e vir para um destino que é um destino também kármico, que é espiritual, ou seja, existe uma missão dentro da espiritualidade, que quando eu entro nela, a vida fica boa. Só que aí vem uma outra coisa. Vem o ponto da fé raciocinada ou não. O desenvolvimento da espiritualidade necessita passar pelo coração. Isso também é um aprendizado que leva várias vidas. Em muitas vidas você consegue, em outras não. Porque muitas religiões que você acaba mergulhando não permitem a abertura do coração. Fica muito no mental. Trabalha-se com metáforas e você não sabe o que é uma metáfora. Trabalha-se com muitas regras e leis que não fazem sentido. Essas leis não se articulam com as leis universais. Trabalha-se com crenças limitantes, enfim. Então, você acaba se afastando do processo espiritual, acreditando, porque você tem um chamado, você acredita que está nele, mas você não está. É uma pegadinha da existência, né? Que você acaba caindo e aí você se enrola para várias vidas também. Então, nessa encarnação, isso também foi uma pegadinha para mim, uma armadilha mesmo. Então, eu lembro que eu amava ser testemunha de Jeová. Era uma missão para mim. Eu encarava aquilo como algo da minha, era maravilhoso. Eu me dedicava, eu sonhava em me batizar, eu quis me batizar. Eu queria viajar para conhecer os lugares, os irmãos de outros lugares. Eu queria mesmo era casar com alguém que fosse da religião. Eu queria respeitar a religião. Eu amava Jeová acima de todas as coisas. E eu não estava errada. Era isso aí. A minha missão era dentro da espiritualidade. Existia, de fato, um equilíbrio a ser conquistado que só a espiritualidade, essa conexão com algo maior, que me daria. E, de fato, a psicologia considera a espiritualidade, a fé, até a religiosidade como algo importante, né? E quem disser que não, é porque também está meio friozinho, né? Está meio egóico. Porque qualquer pesquisa que você vai fazer que tenha a ver com pessoas que têm fé e saem de um pós-cirúrgico melhor do que aquelas que não têm, é porque o cérebro acaba funcionando de uma forma diferente, o sistema imunológico muda, a pessoa fica melhor quando ela tem fé. Não interessa se é uma fé dentro de uma religião careta, dogmática e ultrapassada, ou não. Não importa, você ativa um sistema místico, né, do cérebro que altera tudo. Então, os neurotransmissores e tudo. Então você fica mais feliz, você fica mais imune a acidentes, pesquisas apontam. Então, assim, eu antes de despertar já incentivava meus pacientes a encontrarem alguma fé. E fé você desenvolve, né? Só que eu não tinha, eu já falei isso para vocês. Então, depois que eu fiquei cética, né? Isso aí também é outra história.
tá? Mas vamos voltar pro ponto. O ponto que eu tô querendo dizer é justamente esse. Você acaba tendo um chamado, você sabe que isso te faz bem, mas você acaba ficando automatizado naquilo. Você sequer tem uma fé raciocinada, você acha que tem, mas você não tem, porque você não sabe o que é isso, você não aprendeu. Ninguém ao seu redor tem. Você está numa estrutura de uma comunidade que não tem isso. E tá todo mundo não sabendo. Então, né, ninguém tá fazendo de sacanagem. E aí é que tá. A coisa mudou. Graças a Deus. Passei por todos os perrengues, inclusive pelo perrengue do ceticismo, porque ser cético é um perrengue. Porque você fica... Não vou atender não, a minha mãe. Você fica mal, cara. Você sendo cético e tendo um chamado para a espiritualidade, onde a espiritualidade é algo que vai te equilibrar, porque está dentro do seu caminho de alma, propósito, missão, destino, um dos destinos que que vai te equilibrar, entendeu? Porque eu estou falando de mim, mas muita gente passa por isso. Então, todos somos médiums. É claro que em algum momento, quando a sua mediunidade é maior, aquilo vai te equilibrar se você se dedicar a identificar onde é que isso se manifesta, enfim. Então, acabou que eu consegui, graças a Deus e a mim, encontrar uma fé raciocinada. Ou seja, num momento, meus 20 e poucos anos, eu até quis voltar a ser testemunha de Jeová, mas eu acreditava em Adão e Eva. Eu voltei a assistir as reuniões no Salão do Reino, eu voltei a me vestir, parei de fumar, parei de beber, fiquei careta. Aquilo me fez bem, porque eu precisava um pouquinho de um detox, mas não fazia sentido. Eu já morava com pessoas que tinham a mente um pouco mais aberta, revoltadas e questionadoras, e diziam pra mim, Daphne, porra, você acreditar em Adão e Eva tá de sacanagem. Não, puta, claro que sim, que houve, o Jardim do Éden existiu, e a Terra toda vai voltar a se transformar no jardim, e a ressurreição, entendeu? Era isso. Mas, de fato, aquilo ali não me segurou. Porque se você vai pensar mesmo e jogar aqui para a realidade, essa estrutura não encaixa, cara. É a mesma coisa você ser da Umbanda e acreditar que a história dos orixás realmente existiu. Vocês estão entendendo? É a mesma coisa de você acreditar na mitologia grega. Saca? É tudo uma construção, claro que é para você compreender a realidade, é para você compreender o divino, é para você compreender as forças, as vibrações, a energia, tudo o que acontece. E uma forma de explicar o início das coisas, porque, bem ou mal, gente, quem é que sabe como é que tudo começou de fato? Essa semana que passou, eu recebi um e-mail, assim, de um inscrito no canal que me perguntou. Até gostei muito desse e-mail, mas eu leio todos, mas não respondo todos. Não dá. Então, como é que começou tudo? Não sei. Como explicar antes do Big Bang? Eu não sei. Eu não sei. O melhor livro que me explicou isso foi o Cartas de Cristo. E o meu trabalho interno de tentar parar de ser concreta e rígida demais para querer ter todas as respostas, porque não dá. Ou você confia e entrega determinadas coisas, e vamos andando, vamos tocando, porque você vai vendo que o negócio é real. Então, assim, chegou uma hora que não encaixou, cara, que eu entendi. Bom, testemunhas de Jeová acreditam numa metáfora. Acreditam que a metáfora é real. E tudo bem. Mas isso te distancia da realidade. Isso te dá um impedimento ali de compreender as coisas, porque te joga numa leitura da Bíblia concreta, e ela não é. Entendeu? Ela não é. Ela é algo, sabe, metafórico. Entende? Que não dá. Não dá. Então, assim, a fé
para mim, começou a se tornar uma coisa mais raciocinada. Por isso que eu fui para o espiritismo kardecista e fechou. Naquele momento foi, porra, maravilhoso para mim, porque me libertou, sabe? Quando eu li o Evangelho, e o Evangelho me liberou, assim. Depois eu tive que fazer um outro trabalho, porque o Evangelho também é muito careta para mim. Então, assim, é muito sofrimento, que o sofrimento. Eu concordo que é muito sofrimento, que o sofrimento tem uma serventia para o ser humano, mas a gente não precisa sofrer, cara. Dá pra gente ser muito mais leve do que isso. Mas aí é questão da maturidade. Entende? Você vai juntando as pecinhas e você vai conseguindo enxergar a realidade com maior leveza. Tudo começa a fechar. É igual Cartas de Cristo quando ele fala. Quando ele sai do deserto, no processo de iluminação, ele vê o cintilar das partículas, como tudo funciona, os átomos e os fótons, e, né, o cintilar de partículas que ele chama. E ele viu como tudo era amor, e tudo, porra, sincronizado, arquitetado amorosamente para funcionar bem, e que a gente aqui que estava se matando por causa do ego. Então ele veio, ficou super eufórico e feliz, querendo passar para todo mundo que descobriu a pólvora da solução do término do sofrimento da humanidade. Bom, tomou-lhe um banho de água fria, né? Foi até crucificado. Então, assim, mas foi uma empolgação que ele teve. Porque antes ele era gente como a gente, bom como a gente é. Todo mundo tá me assistindo agora, provavelmente, tem um coração bom. Saca? Tirando os haters que estão dominados pelo ódio, que aí eles estão podres por dentro ainda. Dominados pelo ego ainda. Reativos. Mal com eles mesmos, em primeiro lugar. Envenenados. O maior veneno é o ego no comando. Então, nesse sentido. E nós que temos um coração bom, que já não vibra assim tanto, já, pelo menos racionalmente você já sabe que não pode vibrar aí. Então o teu trabalho é de não querer vibrar aí, entende? Isso torna a gente bom. Nós somos bons quando a gente olha que a gente tem ódio. E que não devemos ter, mas mesmo assim vibramos aí em muitos momentos. Tudo bem. Isso nos torna bons. Jesus era um cara bom. Óbvio, como é que Jesus poderia vir um cara que vibra no ódio? Não vinha. Só que ele sofria com o sofrimento da humanidade. Ele sofria, ele ia, e, sabe, ficava mal, e porra, não entendi o porquê. Provavelmente foi um rebelde por um período. Entende? É a mesma coisa com a gente. Então, quando você começa a ter maturidade espiritual mesmo, o teu coração começa a entender. Você entende no coração. Aí, porra, igual a mim, você começa a trabalhar só com isso, a ver as mazelas das pessoas, as pessoas chegando, vibrando mal, depois de um tempo elas começam a vibrar melhor, daqui a pouco elas já estão bem e já estão prontas para, sabe, caminhar. Quando você entra aí, as mazelas começam a tomar uma forma até positiva. Você compreende que está tudo num lugar. Não tem nada fora do lugar, não. Mas aí você precisa ter maturidade espiritual e isso é conquistado. Isso não é no YouTube que você vai conseguir, é na prática. É nas vivências, é não se dando, sabe, a oportunidade, aí desconstruindo, tá disposto a desconstruir os dramas que você mesmo tem, os autossabotes e tal. Então, é o que eu falo. A maioria das pessoas ainda não está afim de fazer isso. Entendeu? Não está. É você pegar hoje, você tem vários livros, tipo Paulo Vieira, que vem com exercício para você se desmontar. Não precisa nem ter espiritualidade no meio. Entendeu? Paulo Vieira até tem uma leitura espiritual, que eu acho que ele é evangélico, e é super legal, porque o cara alcançou ali qual é da parada, da maneira dele. Então, os livros dele eu recomendo, assim, porque eles são práticos. Se dê a chance, gente. Está aí mais uma indicação. Agora, voltando para a história do filme, a gente encontra as dinâmicas vivendo, entendeu? Aquela mulher, ela escolheu, né? Eu, Daphne, tenho a minha visão, né? Meu marido tem a visão dele.
Eu vibro, já falei para vocês, que o meu ego, ele se identifica com a vitória. Meu ego não se permite paralisar e nem se tornar passivo. Então, eu vibro mais no masculino. O que também não está certo para uma mulher, digamos assim, tá bom? Tem a personalidade forte, que eu sempre tenho nas encarnações mesmo, é meu isso. Mas tem também a rebeldia que eu preciso cuidar, porque é um lugar que eu caio aí. Já estou muito melhor, mas tem que ficar alerta porque é um trabalho de encarnação, ou seja, está dentro da minha proposta encarnatória, então é algo que não é fácil, é kármico. E então, no filme, me incomoda aquela mulher. Me incomoda porque como é que ela permite que o cara ganhe aquele tamanho todo? No sentido assim, desde o início, ele era professor dela, escritor, e ela era escritora, aluna dele. Ela apresenta uma coisa que ela escreve e ele vai lá, na verdade, ela vai para escutar as críticas dele, né, sobre aquilo para ela evoluir na escrita dela. O que acontece é que ela é melhor do que ele. Só que era uma época em que as mulheres não podiam crescer ali, não tinham muita vez, sabe? Ela trabalhava dentro de uma editora e não tinha vez para ela. Dava para ver a forma que os editores falavam das escritoras mulheres. Então, ele tinha mais chance de se destacar do que ela. O que aconteceu? Eles ficaram juntos, ela começou a corrigir os trabalhos dele, a fazer para ele e escrever para ele. O que aconteceu? Os anos se passaram, tiveram filhos, envelheceram, o cara ganha o prêmio Nobel. Melhor escritor, porra, milhões de livros escritos por ela. Pergunta se no discurso ele dizia que ela escrevia. Muito pelo contrário, ele não dizia que ela era escritora, para ninguém. Ele já chegou a dizer assim, ainda bem que a minha esposa não é escritora, não escreve. Bom, chega uma hora que o desenrolar da história é super legal e aparece um cara que é a raposa da história, mas a raposa também não deixa de ser esperta e inteligente. Foi lá e denunciou toda a história. E o filho grande, que foi na viagem para assistir, o pai ganhando o prêmio, que também é escritor, e o pai totalmente egóico, não enxerga o filho. Bom, uma família infeliz. Assim, para mim, eu já vi isso. Para mim, inadmissível esse padrão. Eu, Daphne, de acordo com as minhas existências. Então eu vejo aquilo como fácil de resolver. Era só não ter entrado, porra. Mas a dinâmica kármica dela é essa. Então, é uma mulher que vibra na passividade e nasce numa época que as mulheres não têm vez. E aí, lá no início, ela tinha medo de perder ele. Tanto é que quando ela começou a criticar ele nas obras dele, ele deu um pitizão, você não gosta de mim porque você não gosta da minha escrita, porque eu estou escrevendo mal, porque você odeia minhas escritas, então não dá pra gente ficar junto, vamos terminar. Ela dizia assim, pelo amor de Deus, eu não consigo respirar sem você, eu não posso viver sem você. Gente, sai disso, hein? Eu já vivi isso, é uma merda. Aliás, eu já vivi isso. Quem nunca? Porra, um relacionamento essa é a diferença. Você vive esse tipo de coisa quando você é jovem, tá cheio de vida e tá começando a se relacionar, tá ali aquela emoção toda, você se apaixona. A paixão é uma merda. E aí, o que você faz? Você acha que não vai viver sem a pessoa. E aí junta o padrão de que ela tem autoestima baixa, não se reconhece, numa cultura, numa época que não favorece a mulher. O que ela fez? Ficou com o cara. Ele recebeu o prêmio que era para ela. Na hora em que a raposa entra lá, e o cara fala pro filho, porque também você ter filho, minha gente. Por isso que eu não tive meu filho ainda também, tá bom? No meu relacionamento atual. Porque filho vem para denunciar questões. Muitas vezes, quando você não vê, você não resolve e tal, o filho vem para te ajudar. Essa ajuda nem sempre é bonitinha, não. O bicho vai pegar, porque o filho viu que o pai escravizou a mãe. Ele estava virando um rebelde. Na rebeldia dele, ele escrachou.
que escrachou, porra, a mãe também já foi cutucada ali por uma raposa, e aí ela resolveu, no dia do prêmio, ele recebeu o prêmio, e ela resolveu falar pra ele que ia pedir o divórcio. Gente, todo mundo com cabelo branco, estamos falando aí de muitos anos juntos. Bota aí 30 anos. E aí, cara, o cara morreu, porra, de ataque cardíaco. Bom, tudo isso é fácil chegar e dizer, bom, é só não ficar com ele, porque não é meu padrão. Entendeu? Sendo o padrão dela, o que ela precisa é desenvolver. E ela conseguiu, né? Bem ou mal demorou, né, gente? Demorou um pouquinho, né? Mas pensa só. Quando o ego do cara cresceu, porra, ele acostumou. O padrão da família era esse. Como é que você vai chegar? Aí é uma dica que eu dou para quem já está no relacionamento assim e ama o seu parceiro, porque na verdade existe amor, né? Existe amor, mas é um relacionamento kármico. Então não dá para você deixar de ser passiva para ser completamente ativa do nada, porra. Porque o cara vai estranhar, vai cutucar demais o padrão dele, ele vai se sentir perdendo o controle e inseguro, porque quem controla demais, quem é egóico demais é inseguro, é medroso, né, no fundo. Então, gente, aí ele morreu, né? Morreu e pronto. Foi uma cena até bonita. Porque ele pergunta pra ela, você me amou? Tal. Um dia eu vou saber, tal, né? Quando que eu vou saber? Então, a mudança de um casal kármico, a consciência liberta, né? Por mais que você não saiba como você vai resolver, pelo menos você identifica, bom, eu sou passiva. Para onde foi a autoestima dessa mulher? E ela criou uma couraça de uma pessoa que estava bem, que estava feliz e que esse era o papel mesmo. E que precisava aguentar, porque ele é que era o criativo, ele que começava a criar as histórias e ela apenas desenvolvia, corrigia e não sei o que. Então, ela se convenceu disso. Só que no fundo, não era isso. Olha como a gente se engana. Para mim, que estou vendo de fora, é fácil fazer a leitura de que ela não está feliz e não sei o que. Porra, tá guardando aonde? Eu não estou guardando em lugar nenhum. Está tudo resolvido, sou muito feliz. E é isso, a pessoa realmente acha isso. Vai lá no fundo, não é. É só tomar um porre para ver que não é. Aí vem o inconsciente, atravessa na frente, você vê que está infeliz e que só não sabe resolver, fica aquele caos. Então, gente, identificar o padrão é a primeira coisa. Como é que está seu masculino, como é que está seu feminino. Né? Os homens, claro, a maioria dos homens tem o masculino mais à frente por conta da nossa história, ainda está muito curtinha, a cultura muito curtinha, né? Muito machista, muito patriarcal. E as mulheres acostumaram a entrar num lugar mais passivo mesmo. Então, a autoestima de antepassados, a autoestima ancestral, a autoestima coletiva feminina é baixa. Então, o que você vê é ou mulheres muito reativas, feministas, querendo sair disso, ou mulheres que de fato se permitem viver isso e se calam e fingem para si mesmas que estão bem, criam uma rotina que engana muito bem. Então, são as histórias que a gente vai contando também pra gente, né? Pra gente se manter num padrão que não tá bom. Não é bom você ser feminista. Vai me desculpar, não é bom. E não é bom você ser passiva. Não é bom. Não é bom pra você, eu não tô falando pra mim. É pra você, é pra mim, é pra todo mundo, porque se pra você é ruim, pra mim é ruim, pra todo mundo é ruim. Mas a gente conta histórias pra gente que justificam a gente a se manter nos padrões disfuncionais. E essas histórias é que o terapeuta ajuda o paciente a sair, a começar a enxergar, aí vem uma regressão, puta, fica mais claro, o mentor fala, aí vem o jogo mostra, puxa, tá realmente aqui o feminino, o masculino, sempre olho para essas energias. Eu olho para o feminino, para o masculino, para a mediunidade e espiritualidade. Para mim, o mais importante no jogo. Você situa a pessoa onde é que ela está. Nesses aspectos, isso ajuda demais a pessoa. Então, gente, é assim.
Esse filme mostra que ele poderia ter feito diferente também. Ele poderia ter ajudado essa mulher a incluir ela, pelo menos reconhecê-la, mesmo que não fosse lá no início, onde as mulheres eram muito rejeitadas, mas os anos se passaram e já daria para ele incluir o nome dela nos livros. Poderiam ser 2 autores juntos, então ele ia colocar ela, karmicamente, ele ia estar ajudando ela no padrão dela, e ela, claro, ia estar ajudando ele. Né? Se permitindo, né, ter ali um nome, se permitindo ter um espaço, se permitindo ter uma ação no mundo. Né? Uma ação no backstage não é para todo mundo. Tem gente que gosta de ficar no backstage, mas se é você que está escrevendo os livros, para que outra pessoa que vai ganhar o prêmio por você? Não faz sentido. Isso é um padrão seu, provavelmente de várias vidas, de medo de brilhar. E fica a dica aqui, a gente tem que brilhar. Se as pessoas não gostam do seu brilho, o problema é delas. Você continue brilhando mesmo assim. Que não seja um brilho eufórico, egóico. Porra, você simplesmente brilha, cara. Eu sou criativa, eu sou uma pessoa inteligente, eu tenho que ter meu espaço no mundo, porque senão vão passar por cima de mim, porque tem pessoas que não são muito egóicas e inconscientes, e vão passar por cima de você se você não souber dar o seu espaço. Esse espaço é meu, porra. Entende? Então, às vezes você vem também numa família que te tolhe até não poder mais, que te limita, que é para você conseguir ganhar espaço com a sua força. Ei, como assim? Minha própria família me limitando deveria ser o oposto. Então, quando você se posiciona, você dá a oportunidade do outro também se ver. Só que essa mulher, tudo bem, ela fez num momento que era tarde, um pouco tarde, de uma forma muito radical, no dia do prêmio do cara. Quer dizer, porra, já tinha que ter... O ideal é que a gente comece fazendo... Sentiu, falou. Não precisa falar reativamente na hora que sentiu. Se você é uma pessoa reativa, já sabe que tá kármico isso. Então você vai ter que aprender a se controlar, mas não vai guardar. Não é guardar. É falar direito. É o nosso aprendizado aqui. Você pode até falar com força, mas você fala para o outro. Ó, eu vou falar assim porque eu sou assim. Nesse sentido, não tem como mudar minha personalidade porque é forte. Mas eu não estou de maneira nenhuma desrespeitando você ou desconsiderando você. Acontece que aqui, nesse ponto, eu não aguento isso. Não acho. Como eu me sinto, é assim. Você está me desrespeitando, me sinto invadida, me sinto mal. Isso me remete a tal coisa. Ainda não lido bem com isso. Então, por favor, que não se repita. Deu limite, o outro faz o que quiser com o limite que você deu, sabe? Isso é o máximo que você pode chegar, é uma coisa mais séria, assim, é mais impactante, entendeu? Você vai chegar berrando, gritando. Às vezes até precisa. Dependendo do convívio que você tem com a pessoa, porque conviver, minha gente, é aquilo. Padrão kármico você vê dentro de casa. Não tem como uma pessoa de fora julgar. Nossa, como você maltrata sua mãe. Vai viver e conviver e ficar na minha pele e ter minhas encarnações com ela. Aí você pode falar, ou seja, você pode falar nunca. Nunca que você vai poder falar da minha vida com a minha mãe. Nunca. Mas jamais você vai poder falar alguma coisa. Você não tá na minha pele. E eu também não posso falar de você com seu marido. Eu posso até achar que, porra, teu marido não merece isso. Ou então a sua esposa não merece essa forma que você tá tratando ela. Mas você não está karmicamente conectado a eles. Você não sabe a dinâmica kármica deles. Entendeu? Mas o objetivo é que a gente aprenda justamente por isso que a gente se casa com essas pessoas, por isso que a gente vem mãe ou filho, que é para poder aprender a se expressar, se comunicar com essas pessoas com que a gente já teve um disparo de... E olha, eu vou te dizer, é maravilhoso você ter um relacionamento kármico. É maravilhoso quando você tem maturidade espiritual para enxergar as coisas. Porque o bicho vai deixar de pegar? Não vai deixar de pegar. Mas ele vai pegar e você vai conseguir ver. Mesmo que seja depois, vai estar aprendendo, vai estar... Porra, às vezes você fica com vontade de matar a pessoa. Depois você vê um propósito e vai construindo, entendeu?
Pelo menos não é aquela vida que você não fez nada com ela, que você não cresceu, não sei o quê, viveu a mesma coisa, fugiu, se enfiou no meio do mato, fumou sua maconha, a vida passou. Tô dando exemplo de fuga, né? Não, a sua vida foi. Você estava com uma pessoa com quem estava contigo há várias vidas, você tinha um problema com ela, veio para resolver, aos trancos e barrancos entrou em contato com aquilo, tentou o que pôde, fez, porra, não desistiu. É isso, mano. O cara morreu na hora que a mulher se posicionou. Legal, tocou ali no ponto, cara. Pelo menos enquanto vivos, encarnados. O cara morreu, pum. Foi para astral, provavelmente vai ficar um período ali acompanhando, vendo ela, tô struggling, né? Entre lá e cá, e beleza, meio umbralino. Depois ele vai ter a compreensão, ela vai desencarnar, vai encontrar com ele. Vão ter ali um ajuste e depois vão descer juntos de novo. Da forma que for, né? A melhor forma, certamente. E já vai estar menos, quer dizer, ela já vai estar mais pronta, porque provavelmente ele vai vir no mesmo padrão, né? Porque ele desencarnou daquela forma, negando, não aceitando, e ele parecia ser um filho da puta, e ele agia como um filho da puta, né? Um cara que traía ela, que, porra, pegou as habilidades dela, baixou a autoestima dela, mas fazia muitas coisas boas por ela também, por isso que ela ficava. Deu filhos para ela, sabe? Era amoroso em muitos momentos. Então, a gente sabe como são os relacionamentos kármicos, né? Mas ele provavelmente desencarna e vai ter que voltar para resolver a mesma questão. Ela já não. Ela já se posicionou, ele desencarnou, ok. E ela decide falar para os filhos a verdade. E o filme termina aí. Então, ela já sai do padrão. Mas olha quanto tempo a gente leva para resolver um padrão, né, gente? Então é isso. Por isso que a gente tem que aprender, tem que buscar sempre assistir coisas que elevem, que tragam uma coisa legal para a nossa existência, um crescimento, com a cabeça no lugar, sabendo enxergar além, né, com otimismo, com a seriedade que precisa, mas sem pessimismo, sem, sabe, raiva ao assistir um filme desse ou uma série como Black Mirror, que eu recomendo também, sabe? Mas eu não assisto toda hora, não. Black é um negócio que eu tenho que dar um tempo para assistir a outra, eu ainda não assisto à noite. Só se for à tarde, porque para mim é pesado, me faz pensar, me faz, infelizmente, saber que isso é um ponto dentro da realidade de hoje ainda, então, e será se a gente deixar. Mas cabeça no lugar, coração no lugar, tranquilo. Entende? Mas vale muito a pena também a gente assistir coisas leves para rir, para poder dar a suavizada, que a gente é pesadinho, né, gente? A gente é pesadinho. Tá? Então era isso que eu tinha para agora. Foi uma palestra, né? Então vocês sabem como é que é assim, mas a gente constrói aqui pra caramba, né, gente? Então eu sei que é muito tempo, eu agradeço vocês por terem reconhecido em mim esse potencial de poder ajudar, né, da minha maneira. Eu fico muito feliz de ser reconhecida, porque existe isso, né? Sem vocês eu não estaria aqui. Entende? Se eu não tivesse algum potencial, vocês não estariam aqui. Então, a gente tem essa afinidade, essa troca legal. E eu agradeço muito mesmo aquelas pessoas que sabem lidar com as diferenças, que sabem filtrar o que é bom para si e aquilo que não é, sabe? Sem colocar a negatividade, mas também compreendo, como eu já disse para vocês. Eu também sou grata pelo outro lado, eu sou grata por tudo, tá? Fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Tchau, tchau, gente.